Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, colocou-o num lugar perfeito e ele tinha comunhão com o Deus perfeito. No entanto, quando Deus olhou para o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Aí nasceu o casamento. O casamento não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. O casamento não nasceu na terra, mas nasceu no céu. O casamento não é instituição humana, o casamento é instituição divina. A palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12, trata da questão do casamento e do divórcio. Diz a Bíblia que os fariseus, querendo experimentar Jesus, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu a esta pergunta com outra pergunta. Não tendes lido? Que desde o princípio Deus os criou homem e mulher, e que disse: por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne? E que o Deus uniu não o separe o homem? Então diz a Bíblia que os fariseus retrucaram: mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus então afirma: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Preste atenção aqui. Os fariseus não estavam interessados em saber a resposta de Jesus. Diz o texto que eles estavam experimentando Jesus. Não era uma pergunta honesta. Na verdade, o que eles queriam é que Jesus fosse colocado contra Herodes. Porque Jesus estava na Pérea, no mesmo local onde João Batista denunciara Herodes por estar casado com a sua cunhada de maneira ilícita. E por esta causa, João Batista foi preso e degolado. Os fariseus queriam que Jesus tivesse o mesmo destino que João Batista. Mas Jesus não entra neste truque dos fariseus. Eles também queriam colocar Jesus contra Moisés. Porque Moisés escreveu em Deuteronômio 24, versículo 1, que quando um homem, encontrando alguma coisa desagradável na mulher, uma coisa indecente, poderia lavrar-lhe carta de divórcio. A grande questão é, o que seria esta coisa indecente? A escola rabínica de Shammai dizia que esta coisa indecente era adultério, era infidelidade conjugal. Mas uma outra escola rabínica, a escola de Hillel, dizia que podia ser qualquer coisa. Se uma mulher, por exemplo, queimasse a refeição, ou se a mulher falasse tão alto que o vizinho escutasse, este homem podia lavrar carta de divórcio e repudiar sua mulher. Desta maneira, dentro da cultura judaica, o divórcio estava sendo absolutamente facilitado e o casamento banalizado. Não é assim tão diferente hoje. A instituição do casamento também está sendo banalizada. Nós estamos vendo hoje a explosão do índice de divórcios. Recentemente, a revista Veja publicou que no Brasil, nos últimos 6 anos, o índice de divórcio na terceira idade cresceu 51%. Em alguns países, como Estados Unidos, o índice de divórcio já ultrapassou a fronteira dos 50%. Na verdade, hoje, casamento tem sido uma experiência, e uma experiência não muito sólida, onde as pessoas entram sem refletir e saem sem medir as consequências. Nós estamos assistindo à derrocada da família, à crise da família, à crise do casamento. Talvez você esteja passando por uma grande crise. Talvez você esteja pensando assim: para mim não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais esperança. Quem sabe você até mesmo foi vítima de um abandono. Seu coração está ferido, sua alma está aflita, porque um casamento construído com tantos sonhos, com tanto idealismo, começou a desmoronar.
e hoje você vive na solidão. Quem sabe você está vivendo este drama do divórcio na sua própria casa, na sua própria família. Jesus Cristo não aceitou a provocação dos fariseus e, em vez de tratar de divórcio, ele vai tratar de casamento. É sobre casamento que eu quero falar para você. Jesus está lançando aqui as bases de um casamento feliz, porque Deus não quer que você seja infeliz. O casamento não é certamente uma prisão. O casamento não é uma instituição para oprimir, para deixar você triste, para deixar você infeliz. Deus criou o casamento para a maior felicidade do ser humano. Deus quer que você seja feliz. E se você seguir os parâmetros, as balizas e os princípios de Deus, certamente o seu casamento será um casamento feliz. Quais são esses princípios? Vejam bem, em primeiro lugar, Jesus disse que o casamento ele é heterossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não diz a Bíblia que haja casamento entre um homem, ou entre uma mulher e uma mulher. Isso está em desacordo com o ensino de Deus. Isso está na contramão do princípio bíblico. Esta questão da união homossexual está em flagrante choque com o que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que uma relação homossexual é um erro, é uma abominação para Deus. Está em desacordo com o ensino de Deus. Mas em segundo lugar, o casamento ele é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Assim foi instituído o casamento. Na lei, a Bíblia diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, não as mulheres do teu próximo, mas a mulher do teu próximo. De tal forma que o casamento, conforme instituído por Deus e conforme estabelecido na lei de Deus, é um casamento monogâmico. Mas em terceiro lugar, o casamento também é monossomático, ou seja, diz a Bíblia que os dois se tornam uma só carne. O sexo, que é um erro e uma precipitação e um pecado e uma desobediência antes do casamento e fora do casamento, é uma ordenança divina no casamento. O sexo é bom. O sexo é santo, o sexo é puro, e o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado na sua plenitude dentro das balizas sacrossantas do matrimônio, do casamento. A Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O sexo não é apenas para procriação, como pensam alguns, como advogam alguns. O sexo também é para o prazer. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5 que o sexo é uma fonte de prazer. E o sexo, mais do que isso, ele é uma ordenança divina para os cônjuges. A Bíblia diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas, finalmente, preste atenção que Jesus diz que o casamento não apenas ele é heterossexual e também é monogâmico e monossomático, mas o casamento também ele é indissolúvel. Jesus diz assim, o que Deus uniu, não o separe o homem. O casamento é uma instituição divina e não humana. Mesmo que um juiz lavre uma carta de divórcio, um juiz, nem um sacerdote, nem um pastor, nem nenhuma autoridade na terra tem competência e autoridade para desfazer aquilo que Deus fez. De tal maneira que a Bíblia diz, o que Deus uniu, não o separe o homem. Talvez você possa estar argumentando aí no seu coração. Bom, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Porque quando eu me casei, eu não me preparei para isto, eu não orei a respeito, eu casei precipitadamente, eu não tive o devido cuidado de escutar conselhos das pessoas que me amavam, por isso eu me casei apressadamente, então Deus não me uniu neste casamento. Eu quero lhe dizer uma coisa. Quando você tomou a decisão de casar-se, Deus ratificou aquela aliança. Se você orou, se você buscou conselho, se você casou-se precipitadamente, essa é uma questão de responsabilidade sua. Mas no momento em que você se casou, Deus ratificou aquela aliança. E a palavra de Deus
nos diz que nós não temos autoridade nem competência para desfazer o que Deus ratificou e o que Deus fez. Então diz a Bíblia que os fariseus interpelaram Jesus novamente. Por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus responde, vocês não entenderam Moisés. Vocês estão lendo equivocadamente Moisés. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer é que o casamento foi instituição divina, mas o divórcio é instituição humana. O propósito de Deus é o casamento e não o divórcio. O divórcio foi algo que surgiu em virtude do pecado do homem, da dureza do coração do homem. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus é o casamento e não o divórcio. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma cláusula exceptiva muito importante. Jesus então diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus quis dizer? Na verdade, Jesus está dizendo que nós não podemos elastecer aquelas condições para o divórcio. O divórcio não pode ser banalizado. Não se pode buscar a porta dos fundos do divórcio por qualquer razão, por qualquer motivo. Hoje, tantas vezes, as pessoas estão se divorciando por questões banais. Porque dizem, o amor acabou, porque eu não sinto mais nada, ou porque os cônjuges não se entendem, não dialogam mais, ou porque encontraram alguém mais interessante, ou porque não guardaram os votos que fizeram um ao outro no altar, votos de fidelidade. Agora, preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que se você entrar para o divórcio, não sendo por causa da infidelidade ou das relações sexuais ilícitas do cônjuge, esse divórcio, mesmo que aprovado pelos homens, é nulo aos olhos de Deus. É por esta razão que se houver um outro casamento, vai existir adultério. Por que vai existir adultério? É porque aos olhos de Deus, pela lei de Deus, aquele primeiro casamento não foi desfeito. De tal maneira que, mesmo que algo seja legal aos olhos dos homens, não é legal aos olhos de Deus. Nós somos regidos e um dia vamos prestar contas diante do tribunal de Deus por aquilo que Deus estabeleceu em sua eterna palavra. De tal maneira que, se não há infidelidade, nós não podemos partir para esta experiência amarga do divórcio. Ainda mais, o divórcio não é a solução. O divórcio não é a resposta. O divórcio traz sequelas e feridas e consequências amargas para você e para os seus filhos. O divórcio abre feridas que o tempo, muitas vezes, não pode curar. Há um estudo que revela que 10 anos depois de um divórcio, os filhos, que são as maiores vítimas do divórcio, ainda carregam feridas abertas como consequência do divórcio de seus pais. E ainda mais, há um estudo que prova que 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, percebem que o segundo casamento tornou-se pior do que o primeiro. Ou seja, a solução não é o divórcio, a solução é o perdão. O fato de ter existido infidelidade não significa que tem que existir divórcio. O caminho do perdão, o caminho da restauração é melhor do que o caminho do abandono. E eu quero encorajar você agora. Se você está vivendo uma crise conjugal, esse é o momento de você parar e refletir. Invista no seu cônjuge, invista no seu casamento, porque Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restaurar o seu coração, Deus pode restaurar você, Deus pode restaurar o seu cônjuge, Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode fazer da sua casa um lugar de vida, de felicidade e de paz. Entrega a sua causa nas mãos de Deus. Ponha o seu casamento e a sua família no altar de Deus
e você vai experimentar um glorioso milagre na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.